Oi, oi, tudo bem com vocês? Aqui é Auristélio Ribeiro, bem-vindo aqui ao nosso canal. Você que chegou aqui agora, deixa aquele joinha, se inscreva, ajude a gente a bater aqui as nossas metas e os nossos assuntos aqui do nosso universo nerd, com a pegada, um pouquinho de música para você também ver aí sobre questão de trilhas sonoras, músicas também atuais, a gente também fala por aqui. O nosso conteúdo de hoje a gente vai falar aqui sobre a origem do mangá. Você que curte animes, provavelmente já leu, ou se não leu, tem curiosidades de ler, de pegar aí, de folhear um mangá para ver como se trata. Porque a maioria, na verdade, das pessoas que curtem animes também tem um ou outro livro aí, uma outra coleção de mangá, se não muitos. E às vezes aqui no Brasil é um pouco mais difícil, mas mesmo assim tenta ter aí uma coleção. Muitos ou pouquinho, né? Mas como é que surgiu o mangá na vida dos japoneses? Tem uma lenda que fala que os quadrinhos, aliás, que os mangás é o contrário, né? E os mangás surgiram aí após os japoneses descobrirem as histórias em quadrinhos que já tinha lá nos Estados Unidos e em outros países da Europa e tudo mais. Só que isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. A verdade por trás da história dos mangás é uma história bem longa. E se você olhar em comparação, por exemplo, países que nem o nosso, o Brasil foi descoberto lá em 1500 e outros países foram descobertos depois, lá no período de 1500, 1600, 1800, alguns que ganharam aí independência. Se você olhar pela própria história, vai descobrir que isso não faz sentido, né? O Japão é muito mais antigo do que todo esse outras nações que surgiram após o ano 1400 para frente, tá? Então, essa história que o mangá foi inspirado nos quadrinhos que já tinha em alguns países, na época, né, principalmente na Europa, que começou a surgir ali, não é verdade, tá? O mangá, ele é muito mais antigo do que os quadrinhos. Muito, mas muito mais mesmo, né? E quando foi que surgiu os mangás? Os mangás, eles surgiram lá no Japão, no período feudal. No Japão bem do início, lá por volta do ano 1600. Olha só, o Brasil foi descoberto, né? Segundo os livros aí, lá no ano de 1500, e as histórias, o início, né, o percursor dos mangás que a gente conhece hoje, começou lá no ano de 1600. Tá vendo? Então é uma história bem longa, é uma história que não tem nada a ver com os quadrinhos. E por falar em quadrinhos, a origem dos quadrinhos, ou o início, né, das histórias em quadrinhos, as primeiras, não desses super-heróis que a gente conhece, da Marvel, DC, mas muito antes já tinha umas outras histórias em quadrinhos, surgiu lá no ano de 1880. 1880. 200 e tantos anos aí depois do que a origem dos mangás. Então é bem mais recente. Essas lendas por trás, ou essas histórias por trás aí dos mangás japoneses, elas iniciaram lá no ano de 1600, mas não do modo que a gente conhecemos, em papel, impresso, nas revistas, as editoras que lançavam, né? Nessa época nem se tinha, nem se falava ainda sobre essa questão. Existia no Japão um teatro que eles chamavam de teatro de sombra, tem até o nome, né? Oriko Shojutsu, que era o teatro de sombra dos japoneses. Esse teatro era muito famoso, ele ia de vila em vila, contando um pouco das histórias do cotidiano japonês, da época, lá do período feudal, Japão feudal. E também por conta dessas histórias também surgia lendas japonesas, histórias, ali explicações, por que acontecia o verão, por que acontecia o inverno, sobre os deuses, principalmente algumas histórias ali que tinham a ver com o shintoísmo, que é uma religião ali do Japão. Então, por conta não só das histórias
dos cotidianos, o teatro de sombra começou também a trazer as histórias de heróis, de personagens que tinham superpoderes, de deuses. E aí começou-se a ter a ideia dos animes que a gente conhece hoje. Essas histórias, além de ser contada, né, ali pelo teatro de sombras da época, também começou a ser escrito em papiros. Papiros é um papel bem antigo, que era utilizado aí há centenas de anos atrás pelos primeiros povos. Então os primeiros rabiscos, né, os primeiros traços de demonstrações desses heróis, desses deuses, foram neste período do teatro de sombra, Japão feudal, lá do ano de 1600. Mas quando é que a história como conhecemos, de revista, quadrinhos, de um traço ali mais definido, né? Porque nesse período que a gente tem ali do Japão feudal, esses traços ele eram bem rústicos, né? Não eram os desenhos bem elaborados que nós temos hoje. Então quando foi que surgiu esse mangá, mais ou menos com essa característica que a gente conhece? Foi um pintor, o nome dele é Kantsu Kihara. Ele começou a fazer essas demonstrações um pouco melhor. Ele começou a usar a criatividade, desenhar um pouco melhor do que aqueles traços antigos, lá no ano de 1800, século, né? Século XIX, isso. No século XIX. Então esse pintor, Kantsu Kihara, ele começou a fazer os traços de animes, ou dos mangás, que a gente conhece como nos dias atuais, né? Então ele falou, olha, essas histórias são legais, as demonstrações que nós temos nos papiros são boas, né? Mas a gente pode melhorar, é aquela ideia, né? Sempre pode melhorar. E começou a criar as histórias, levando em consideração um enredo, um início, um meio, um fim, um desenho ali onde os quadrinhos ali se encontravam, né? Enfim, e ele deu início à escrita, passando aí pro papel como nós conhecemos. Além da escrita, os desenhos japoneses, os traços melhores, lá no século XIX, no ano de 1800. 1800 ainda foi 1880, né? Mais de 80 anos antes ainda dos quadrinhos, do início dos primeiros quadrinhos que a gente tem notícia, né? Então bem antes ainda. Então o que eu falei, que o mangá não tem nada a ver com os quadrinhos, inclusive os mangás surgiram bem antes. Isso aí. Essa segunda parte da história dos mangás, do pintor, quer dar uma originalidade ali, algo melhor, escrever, ele faz isso em 1880, 80 anos antes ainda dos quadrinhos, tá? E para finalizar aqui, você que é fã, né, de mangás, dos quadrinhos, ou só é fã vendo ou ouvindo alguma coisa, ainda não comprou nenhuma revista, você tem que se atentar para uma coisa. Os mangás, ele tem categorias. Tem mangás aí que é exclusivamente para criança, bem infantil, molecada aí de 9 anos, menos de 9 anos. Tem um já que é um público juvenil, de 12, 16 anos. Tem os mangás que é mais para o público masculino. Tem os mangás que ele se dedica mais ao público feminino. Tem os mangás que são proibidos para as menores. Ele traz um conteúdo mais pesado ali nas suas histórias. Então vai depender muito aí do que você quer ler. Então vai que você compra, não dá uma olhada direito, compra um mangá aí que não tem nada a ver com a categoria que você quer ler. Você imagina uma coisa e compra outra. Então você tem que ficar bem de olho, porque os mangás, eles têm essas categorias. E outra coisa, tá? É que os mangás, eles não seguem a mesma linha dos animes. Não entendi, Auristélio. Por exemplo, os mangás mais vendidos não são os mesmos que os animes mais assistidos, né? Vou dar um exemplo aqui. Os 5 mangás mais lidos no mundo.
Em quinto lugar, a gente tem o Detective Konoha, né? Esse é do Goshoho Oyama. Esse mangá, ele é quinto. E quase a gente não vê falar sobre o anime, né? Por volta, ou a produção por volta desse mangá. Na quarta posição vem Naruto. E geralmente quando a gente fala em anime, em todas as pesquisas, e inclusive essas pesquisas, elas vão ficar aí na mídia por muito tempo. Quando a gente fala em pesquisa, quem está sempre lá em topo, em primeiro, em segundo lugar, dos animes mais vistos no mundo todo, é Naruto. Mas o Naruto, ele não é um dos mangás mais lidos no mundo. Ele está apenas em quarto lugar, né? Então, em terceiro lugar dos mangás mais lidos, a gente tem Dragon Ball, tá? Do Akira Toriyama, né? Nos deixou. Ele está em terceiro lugar, olha só. Os mangás do Dragon Ball, ele é muito mais lido do que do Naruto. E quando a gente fala em anime, o anime do Naruto ele é muito mais visto do que do Dragon Ball, né? Então não segue aí a mesma ordem. Em segundo lugar, dos mangás mais vendidos, já tem o Goku, né, 13. E em primeiro lugar é o One Piece. O One Piece é, sim, um dos animes bem vistos aí, muito aclamado pelo público do mundo todo na TV. E em primeiríssimo lugar, ele é o mangá mais lido do mundo. Quando a gente fala mangá mais lido, não é só no Japão, é do mundo inteiro. Inclusive, eu tenho curiosidades, porque eu não tenho mangá, nenhuma revista, nenhum mangá aí do One Piece. E eu pretendo comprar para verificar, né? Descobrir há pouco tempo esse sucesso estrondoso do One Piece também aí no mangá, sendo o mais consumido, o mais lido em todo o mundo. E eu jurava que era o Naruto. E não é, o Naruto tá lá na quarta posição, inclusive, né? Atrás de Dragon Ball, quando se trata em leituras de mangá, tá bom, gente? E pensando bem, eu vou trazer até um outro vídeo que a gente vai falar justamente sobre essas questões dos mangás pros animes aí em uma outra oportunidade. Então tá aí, curiosidades do mangá japonês. Você que não conhecia, fique sabendo, né? E quem sabe vai atiçar mais aí a tua curiosidade e vai fazer você que não tem ainda, nunca leu, comprar um mangá e começar a ler. Gente, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Mais uma vez, deixe aí aquele joinha pra gente. Não é inscrito, se inscreva no nosso canal. É esse nosso conteúdo aqui, falando sobre o nosso universo nerd pop, com a pegada aí de música. Valeu e até o próximo vídeo. Fui!